Pontos fora da curva, retidão de caráter, firmeza de atitudes, coisas que me saltam aos olhos e me chamam a atenção. Reinaldo Alves de Paiva. Nome de guerra? Bartolo. A princípio um cara simples, nascido e criado no morro, que ganhou o mundo jogando futsal. Mas essa história é mais que humildade, mais que dedicação, mais que foco. Essa é uma história que fala de resistir às tentações, de ter personalidade e tomar uma reta, rumo ao que se acredita e se quer. A reta do bem. Bartolo, um artilheiro, um atleta que, acima de tudo, optou por um caminho de valores como honestidade e perseverança. E nós, do Amores Urbanos, fomos lá, no ponto mais alto do Morro da Mangueira, conversar com ele enquanto ele está de férias no Brasil. A sua trajetória como jogador de futebol chamou já a atenção de muitos, né? Você está há mais de 10 anos na Europa, foi artilheiro durante 2 temporadas no Kuwait. Mas, assim, uma outra coisa que me chama muita atenção, e por isso que a gente está aqui no Morro da Mangueira hoje, é a sua trajetória como pessoa, né? A sua trajetória enquanto um garoto que foi criado aqui dentro, filho do chefe do tráfico, né? Seu pai era o Ricardo Coração de Leão, e a tua história é exatamente o oposto disso. Foi uma infância, né? Não dizer complicada, né? Não dizer conturbada, mas foi uma infância difícil, né? Até pelo meu pai mesmo, né? Pela responsabilidade que ele tinha aqui na comunidade, pelo status que ele tinha aqui, né? Então parecia que ia influir muito na minha vida, né? Porque eu sou o filho mais velho, né? Eu cheguei a presenciar muitas coisas assim no dia a dia na comunidade, mas assim, graças a Deus, né? Com a criação da minha avó, primeiro, depois veio minha tia, minha mãe, né, que me criaram. Minha tia me ensinou muito a andar no caminho certo, né, fazer as coisas certas. E pela educação, até um pouco pela minha índole também, né, pelo meu caráter, né. Eu via o que era bom, o que era ruim e fui pro lado do bem. Boa educação, gente bacana como a sua avó, tem mais gente por aí que foi criado por gente bacana e que deu ruim, como se diz. O que tem dentro de você, cara? O que você acha que foi de diferente, além da tua avó, da tua tia? O que fez você seguir esse outro caminho aí? Você estava comentando comigo que mais de 80% dos seus amigos seguiram o tráfico, da galera com quem você foi criado e andava aqui. Eu sempre quis fazer as coisas bem, ajudar as pessoas, né? Porque eu sou daquela época que uma senhora subia com a bolsa, eu pegava a bolsa da senhora para ajudar, né? Isso aí eu não me importava, entendeu? Mas eu sabia que aquilo ali, para mim, eu me sentia bem fazendo aquilo ali. Hoje as crianças me verem e falam assim, caraca, o Bartolo, pô, ele joga lá na Europa e tal. Poxa, quando eu crescer eu quero ser igual ele. Então, pô, isso para mim é um orgulho e uma responsabilidade também. Agora com o Maracanã ao fundo, mesmo a gente estando aqui no Morro da Mangueira, o Maracanã está aqui no nosso fundo, a gente vai falar de quê? De futebol. Como é que é para você? Você ser um craque, ser reconhecido, ser admirado no Kuwait, pelos países que você passou, e aqui você, no Rio de Janeiro como um todo, ter uma vida de um anônimo, de um carioca comum. Lá eu sou assim, reconhecido, né, pelos contatos que eu tenho, pelo que eu já fiz, né, pelos clubes que eu passei, né. Eu sou um jogador que onde eu vou eu tento trabalhar da meu melhor, né, e fazer as minhas marcas, né. E eu sempre tenho um objetivo. Onde eu vou jogar eu falo, ó, a minha marca é ser campeão, uma marca é fazer tantos gols. E aqui no Brasil, como tu falou, né? A gente chega aqui, eu vivo na comunidade, tô pra cima e pra baixo com meus amigos, com as crianças, né? E olhando assim, pra mim é normal, eu não tento diferenciar muita coisa não, porque lá fora, tipo, meu trabalho e tal, mas chega aqui, eu falo, é minha raiz, é meu dia a dia. Bartolo, você falou de exemplo. Tem um filósofo, Locke, que disse uma vez o seguinte, que um exemplo ele é tão forte que ele penetra na alma das pessoas. E a gente está aqui na Mangueira, onde você nasceu e foi criado. Você deve estar na alma de muita gente aqui, né, como exemplo. O que você pretende fazer com isso? Eu passei por muitas coisas que hoje, assim, eu não vejo tanto, porque como eu estou muito tempo fora, eu venho só nas férias, mas pouco que eu vejo que as crianças precisam de um acolhimento, precisam de uma força, de um incentivo, né? Então eu penso assim, de fazer um projeto dentro da comunidade, né? De ensinar as crianças, primeiramente estudar, ser educado, assim, respeitar as mães, os mais velhos, porque eu sou dessa época. Então eu penso em fazer projetos sim, de uma escolinha, de ensinar, de pegar as crianças que estão se destacando na escolinha, na escola primeiro, mas estão se destacando, levar para os clubes para fazer teste,
para fazer uma experiência, porque isso a gente precisa aqui na comunidade. A seleção brasileira deixou um pouco a desejar nessa Copa do Mundo. Você achou que estava faltando um pouco o gingado, aquele toque de bola, aquela troca de passe do futebol de salão? A seleção nessa Copa começou um pouco meio, assim, meio com dúvidas, sabe? Não tive aquela certeza, assim, né? Pra gente que joga futebol, que tá o dia a dia ali, a gente sabe que você tem que ter um foco, né? Se o foco teu tem que estar contigo até o final. Você falou de respeito, honestidade, tudo, valores, né? O tempo todo você pontua isso. Sua família continua morando aqui na Mangueira, certo? Minha família continua aqui. Eu fui aqui a gente fala assim, essa zona que a gente está sentado aqui agora se chama chalé, né? Que na comunidade sempre tem um, né? Tem a gente chama buraco quente, Candelária, né? Aqui se chama chalé. Tipo assim, eu fui nascido e criado aqui, nessa região aqui, né? Meus tios, minha tia ainda moram aqui, que a gente mora aqui atrás, né? Numa casa aqui atrás. Meus tios ainda moram aqui. Eu já moro lá embaixo na parte baixa, né? Que já é perto da quadra da Mangueira. Minha mãe continua morando num buraco quente. Eu tenho minha tia que me criou, né? Que mora comigo. Então, assim, a minha família mora aqui. E opção, né, Bartolo? Isso aí, e opção, porque eu gosto daqui. Se você para lá, pega a tua grana e vem morar aqui, você acha que você conseguiria estar morando no Rio, aonde, por exemplo? Não, assim, eu poderia, assim, até pela zona aqui, sim, tá mais tranquilo, né? Mas assim, ainda não tô chegando assim, como dizer assim, né? Nesse patamar, né? O nosso esporte é um esporte que as pessoas ainda não acreditam muito. Porque, para tu ver, o futsal até hoje não é olímpico. Exatamente. E é um esporte que todo mundo quer ver, né? Um esporte que todo mundo quer assistir. Então isso aí às vezes dificulta um pouco pra gente, né? Porque assim, até próprio no Brasil, né, o futsal hoje ele é um pouco esquecido. Então, a gente fala assim, o futsal é diferente do campo, porque pode falar assim, pô, no campo em um ano tu pode fazer um contrato, poxa, tu pode parar de jogar. Um exemplo, né? No futsal a gente tem que ir escalão por escalão. Né? Tu tem uma oportunidade aqui, vamos guardar, vamos segurar. Se der para juntar dinheiro, vamos juntar dinheiro. Pensar no futuro, porque a gente fala assim, uma hora a gente vai ter que parar de jogar. Em relação ao seu pai, né? Ricardo Coração de Leão, chefe do tráfico aqui na Mangueira durante muitos anos. Ninguém é todo ruim, ninguém é todo bom, né? Você não foi tão próximo dele, você foi criado pela sua avó, sua mãe, mas o que você guarda dele? Tem um saldo positivo aí na sua relação com ele? Eu guardo assim, o amor de filho pro pai e do pai pro filho, né? Isso aí a gente não pode esconder. Isso aí, pô, eu acho assim, meu pai, ele podia ser o que ele foi, mas era meu pai, né? Isso aí eu não escondo. E ele não teve, assim, ele não teve a oportunidade de conviver comigo, né? Até que como eu vivia com a minha mãe, com a minha tia, né, com a minha avó, então ele não teve essa oportunidade. Mas assim, o tempo que eu tinha, que eu podia, eu passava, dava um beijo, benção, pai. Sentava um pouquinho, conversava um pouquinho. Só que a vida dele era uma vida, assim, 120 por hora, né? Então, pô, eu com 8, 9, 10 anos de idade, assim, não era legal, né? Eu mesmo, né? Eu mesmo via, tipo assim, puxa, não é legal ficar aqui, perto do meu pai. Você tinha esse feeling, né? Tipo assim, eu ia lá, via ele e tal, mas tinha hora que eu falei, pai, ó, vou dar uma volta com meus colegas, vou passear, vou jogar bola, vou... Aí meu pai, não, filho, fica mais um pouquinho. Não, aí eu disfarçava, pum, saía. Somos 11 irmãos, né? Poxa, eu sou o mais velho. E foi tudo muito rápido. Quando eu fui ver, eu sou o mais velho, depois veio o segundo, depois veio outro. Aí eu falei, caramba, né? E meu pai não tinha como dar conta de todos eles, né? Pela vida dele que ele levava, entendeu? Mas a oportunidade que eu tive de falar com ele, quando eu já estava com 15 para 16, para 18 anos, assim, 16, 17, 18 anos, que quando ele já estava preso, né? E eu tive a oportunidade de visitar ele no presídio, e eu passava isso para ele, eu falava, pô, pai, tua chance, tua oportunidade de sair dessa vida, né? E ele sempre ele me ouviu. Ele me ouviu. Porque ele ficou 7 anos para 8 anos preso, e quando ele saiu dessa vida. Começou a trabalhar, né? Eu já estava com 18, 17, 18 anos, poxa, já estava casado, né? Já tinha minha filhinha. Então, assim, eu comecei a passar, falei, pô, pai, você já é avô, poxa, né? Minha filha quer crescer, quer te ver, né? Não tem essa oportunidade. Ele, não, filho, eu vou sair daqui, eu vou começar a trabalhar, eu vou sair dessa vida, né? E assim,
E pra gente que convive aqui na comunidade, sabe que é difícil. Um traficante que já foi posto, o responsável da comunidade nos anos 90, mais por 10 anos, né, e chegar assim, pô, vou sair. É complicado, não é assim fácil. E ele conseguiu, quando ele saiu da cadeia, ele começou a trabalhar, até começou a trabalhar no Maracanã, de segurança, de vigia no Maracanã, né? Carteira assinada, tal, tudo direitinho. Já não tinha mais envolvimento nenhum com tráfico e, por uma fatalidade, ele tá no lugar, no momento errado, na hora errada. Né? Que, assim, não era aquele momento dele. Só que como eu falo assim, ele passou muitas coisas, né? Então, vamos dizer assim que ele não teria que pagar, não sei como vou dizer que ele teria que pagar o que ele fez, né? E eu era muito jovem na época, mas tinha chegado o momento dele. Tinha chegado o momento dele. Eu queria terminar, fechar aqui dizendo o seguinte, o que me chamou a atenção no Bartolo, que me fez subir o Morro da Mangueira, foi a questão do exemplo. Ele é um exemplo para todo mundo aqui, um exemplo para nós. Eu vou fechar com um clichê que eu acho lindo, que é o seguinte: o bem compensa, sim, e eu acho que fazer o bem é contagioso. E eu acho que você tem contagiado muita gente com isso e vai contagiar cada vez mais. Não, obrigado a vocês pela oportunidade de poder falar um pouquinho, né, da minha vida, onde eu vou, né? Eu sempre cito o nome da Mangueira, porque eu não sou nascido e criado na Mangueira. Eu tenho orgulho de ser mangueirense, de ser nascido, que aqui é minha raiz. Eu tenho orgulho. E eu penso muito, muito, muito mesmo em ajudar muitas pessoas aqui dentro de tentar buscar aquilo que eu tenho buscado, né? Que ainda tem muita coisa para buscar ainda, né? E eu vou trabalhar em cima disso.